Olá, seja bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Hoje nós temos um assunto um pouco diferente, mas que há bastante tempo eu vinha pensando em te presentear com ele, que é um dos meus poetas prediletos. Em primeiro lugar, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Será possível que um grande poeta seja também um grande filósofo? Algumas vezes, em palestras minhas que você deve conhecer, já falei sobre Cecília Meirelles, já falei a respeito de Fernando Pessoa, e há uma série de outros brasileiros que também consideram que tem muito esse matiz filosófico por trás da sua poesia. Sou particular admiradora de Manuel Bandeira, Olavo Bilac, Cruz e Souza, o próprio Carlos Drummond de Andrade, que tem muito esse matiz. Agora, o meu hábito é trazer para vocês aquilo que ainda é desconhecido, aquilo que é novo. Não quero de forma nenhuma menosprezar a poesia brasileira. Gosto dela desde os tempos de barroco, com o nosso Gregório de Matos Guerra, até o período do arcadismo, do romantismo, do simbolismo, em todas as suas fases. Eu gosto muito da poesia brasileira. Mas eu gostaria de trazer para vocês um nome que não é brasileiro e que nem é tão conhecido no Brasil, de um poeta que teve esse matiz filosófico muito forte, um mexicano de nome Amado Nervo. Entendam bem, eu sou uma filósofa, não sou uma professora de literatura. A minha abordagem disso não é destrinchar para vocês um estilo poético ou uma escola que ele pertence. Ele pertence sim à linha do modernismo, com alguns traços às vezes de parnasianismo, mas isso não é o foco que eu pretendo abordar. O que eu pretendo abordar é como ele tinha esse matiz filosófico fortemente entranhado nos seus poemas. Apresentar Amado Nervo, eu sei que muitos o conhecem, mas acredito que a grande maioria não. Apresentar essa filosofia por trás da poesia desse poeta mexicano, tão interessante, tão importante, tão conhecido em língua espanhola e às vezes um pouco restrito a círculos mais literários na língua portuguesa. Quero apresentar para vocês trechos dos poemas dele, que encantaram a minha vida inteira, porque tem ideias sumamente originais. Em determinado momento eu tinha a impressão de que era um professor de filosofia expressando-se através da poesia. Claro, pensei alguns trechos isolados, traduzidos por mim mesma. Sempre tive um pouco de cisma com algumas traduções que via. Todos os trechos que eu selecionei para mostrar para vocês são de poemas de uma lista de 21 que eu mesma fiz a tradução, direto do espanhol para o português. Espero que vocês gostem. Poesia é uma forma de tornar algumas das grandes máximas filosóficas atemporais, através da beleza que ela investe as palavras. Ao tornarmos as palavras belas, harmoniosas, melodiosas, nós a colocamos acima da corrosão do tempo. E assim um poema permanece mais do que a prosa, mais do que uma simples descrição de uma ideia. Não digo a prosa estética, a prosa literária, que essa também permanece. E essa, às vezes, também é muito poética. Mas, dentro do poema, coisas verdadeiras, quando são ditas de forma bela, alcançam uma forma de perdurar, alcançam o futuro com muito mais facilidade. Vamos lá conhecer esse escritor, então, poeta, diplomata, jornalista mexicano, Amado Nervo. Que, na verdade, nós vamos ver que não era propriamente Amado Nervo o seu nome, era um nome artístico. Amado Nervo se chamava Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo. Nasceu em 1870 e morre muito precocemente em 1919. Disse que talvez a sua morte tão precoce, tão súbita, surpreende a todos, teria sido pelo desgosto que ele nunca soube, nunca conseguiu superar muito bem, pela perda da mulher da sua vida. Ana Cecília Luísa, que morre em 1912, faz toda uma série de poemas de amor belíssimos à sua amada imóvel, que ele perde. Foram 11 anos de convivência, a mulher da sua vida. Então ele morre ainda muito jovem. Era poeta e escrevia também prosa, mas a sua poesia superava, digamos assim, razoavelmente em qualidade a sua prosa, e foi o que o imortalizou. Nós vamos ver diversos livros e eu selecionei de todos eles alguns poemas.
Acredito que Amado Nervo mereceria, de um tradutor mais qualificado que eu, um trabalho mais dedicado que trouxesse uma quantidade mais significativa desses poemas para a nossa língua. Ele foi seminarista, jornalista, correspondente do jornal O Imparcial em Paris, que foi quando ele conhece Ana Cecília, depois professor, diplomata, como diplomata volta a Paris, mora em Madrid, vai depois para a Argentina, para o Uruguai, que é onde ele encontra a morte no ano de 1919. Tá? Então, sobretudo, além de todas essas múltiplas funções que Amado Nervo teve, ele era um poeta. Às vezes eu percebo mesmo na prosa dele, como ele se perde no meio da prosa e começa a fazer poesia. Não é que ele se perca, talvez ele se encontre. Ele tinha uma facilidade muito grande para se expressar de uma forma sintética e sugestiva, que é tão próprio do gênio poético. Então, às vezes, no meio da sua prosa, você percebe que ele começa a fazer trechos de poesia. Não é apenas ele que faz isso, a prosa poética é também uma modalidade belíssima. Eu, particularmente, quando folhei um livro que gosto muito, que é do nosso Guimarães Rosa, várias vezes eu acho prosa poética em Guimarães Rosa. E eu acho interessante isso, como alguém que faz prosa e faz poesia bem, como num determinado momento mistura esses canais, que você não sabe distinguir muito bem onde termina um, onde começa outro. Ele tinha uma amizade muito grande com o nicaragüense Rubem Darío, que foi uma voz extremamente expressiva da poesia em língua espanhola, e inclusive recebe uma influência muito grande desse Rubem Darío. Mas tem um estilo próprio, tem uma forma sua de se expressar. E, sobretudo, tem um toque de intimidade, de vida interior e de inquietude filosófica frente aos mistérios da vida que é muito único, é muito dele. Constantemente a sua pergunta indaga, sua poesia, indaga sobre a vida, indaga sobre a morte, indaga sobre o sentido da existência, sobre o sentido do valor, sobre o sentido da própria vida. E isso é belíssimo. Num determinado momento ele faz um verdadeiro espetáculo metafísico através dos seus versos. Vamos lá conhecer um pouquinho mais? Seja bem-vindo à obra de Amado Nervo. Eu espero que isso seja só o início, que você depois possa prosseguir conhecendo um pouco mais desse autor. Para mim interessa muito a expressão de um filósofo que sabe fazê-lo de uma maneira tão bela. Com certeza Amado Nervo era também um filósofo, um buscador, um amante da sabedoria. E essa mistura eu acho maravilhosa. Já fiz uma palestra sobre os cânticos de Cecília Meirelles e aquilo é extremamente encantador, porque é pura filosofia misturada com pura poesia. E o resultado chega a ser desconcertante em alguns momentos. E aqui, esse nosso poeta tem vários momentos desconcertantes. Bom, em termos da vida do nosso amigo Amado Nervo, já falamos. Ele não é um jovem de uma família muito abastada, ele consegue os seus estudos com certa dificuldade e, num determinado momento, através da carreira diplomática, se desloca por vários lugares do mundo, levando consigo a sua Ana Cecília e levando consigo também o seu trabalho. E termina a sua vida sendo bastante reconhecido e, na sua morte, recebe homenagens de todos os lugares do mundo. Por onde ele passa, ele recebe homenagens. Bom, o primeiro poema que eu trouxe para vocês, exatamente sobre a vida, é talvez, não poderia afirmar isso com certeza, mas quando conheci Amado Nervo foi através desse poema, onde ele fala sobre a vida e faz uma homenagem a ela. Imaginando-se diante da morte, ele vai falar com a vida e o título desse poema é Em Paz. Tão próximo do meu ocaso, eu te bendigo, vida, porque nunca me deste nem esperança falida, nem trabalhos injustos, nem pena imerecida. Porque vejo no rude caminho que termino que eu fui arquiteto do meu próprio destino. Que se extraí o mel ou o fel das coisas, foi porque nelas pus o mel ou a amarguez rigorosa. Quando plantei roseiras, colhi sempre apenas rosas. Certo, a minha juventude veio a seguir o inverno, mas tu não me disseste que setembro era eterno. Achei bastante longas as noites de minhas penas.
Mas não me prometestes noites boas apenas. E em troca tive algumas placidamente serenas. Amei, fui amado, e o sol tocou-me assaz. Vida, nada me deves. Vida, estamos em paz. Esse poema é um acerto de contas com a vida. Eu entendo tudo que você me mandou. Eu entendo que tudo foi para o meu aprendizado, para o meu aperfeiçoamento. Eu entendo que muito do amargo que eu tive que degustar foi o amargo da semente que eu plantei na terra, a semente que eu plantei no solo da vida. E assim também o doce, foi da semente doce que lancei no solo da vida. Entendo causa e efeito. Amado Nervo era um bom conhecedor da filosofia oriental e fala, inclusive, de conceitos indianos em várias passagens da obra dele. Ele conhece a lei do karma e ele não transfere responsabilidades por nada que lhe aconteceu na vida. E não acha que a vida foi injusta com ele. Muito pelo contrário, ele deu todas as oportunidades. Ainda as oportunidades amargas o fizeram crescer. As oportunidades doces o fizeram ter serenidade, paz de espírito, e ambas as coisas foram úteis e necessárias. Imaginem vocês alguém que se coloca diante da vida e diz: muito obrigada, você não me deve nada, eu morro em paz com os céus e a terra. Como eu costumo dizer sempre, eu durmo o sono dos justos final, totalmente quites com céu e terra. Não fiz tudo, mas fiz o meu melhor. E como diria Helena Blavatsky, aquele que faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Essa para mim é uma poesia especialmente bela. Espero que tenham gostado. Vamos continuar falando de um poema onde ele trata sobre a nostalgia. Esse é um elemento interessante e eu gosto muito particularmente desse poema, porque é um poema onde ele conversa com Ana Cecília. Parece que os dois eram mais do que corpos que se atraíam, eram almas gêmeas. E ele fala a respeito dessa saudade, dessa nostalgia que os dois têm de um momento que era belo, de um momento que era perfeito, de um reino de justiça, de beleza e de virtude, esse reino que tem um monarca que agora está tremendamente triste. E esse monarca triste porque o seu reino foi abandonado pela humanidade é a própria sabedoria encarnada num rei. O reino da sabedoria foi abandonado pelos homens. Então esse reino fica com uma nostalgia de momentos felizes e esse monarca triste aguarda o retorno dos seus súditos. E ele conversa com Ana Cecília sobre esse ponto que os dois têm em comum. Eles se unem nesse ponto, uma saudade tremenda desse reino soberano onde reina um velho monarca triste. Eu venho de um distante país soberano, regido por um velho monarca triste. Meu gênio só busca o que é arcano. Meu gênio só adora o que já não existe. Tu choras por um distante sonho humano. Tu aguardas um caminho que já não existe. E perdem-se tuas pupilas em busca do arcano, qual fossem asas negras, e estás muito triste. És minha, pois nascemos de um mesmo arcano, e vamos, desdenhosos já de tudo quanto existe, em busca desse distante país soberano, regido por esse velho monarca triste. E é muito belo isso, às vezes me dá a impressão de que de uma maneira ou de outra, atrás de Amado Nervo, de Ana Cecília e de tantos outros idealistas da história, eu também marcho em busca desse distante país soberano, regido por esse velho monarca triste, que aguarda ansiosamente pelos seus filhos pródigos, os filhos da sabedoria, que voltam a reconhecer a sua paternidade. Outro poema dele, eu não vou dizer para vocês, esse é um dos meus prediletos, porque tudo que está aqui é meu predileto. Mas não se enganem, não se resume a isso. Talvez o poema que mais amo do Amado Nervo não esteja aqui, que é um longo poema sobre o Miguel e Helena, do livro O Tanque de Lótus. Um longo poema que não pude trazer, mas mostra como o homem se apaixona para a sua própria alma. É um poema quase que alquímico. Eu trouxe aqui trechos para vocês,
para que vocês entendam um pouco da essência desse homem, um pouco da sua vida interior. Os seus poemas eram a expressão da sua vida interior. São todos muito místicos, muito filosóficos, muito contundentes. Aqui ele vai falar sobre a sua sede de sabedoria. É um poema um pouco da juventude, onde ele tinha essa ânsia, essa gana por encontrar, por aproximar-se de Deus, por aproximar-se do conhecimento de Deus, por aproximar-se da sabedoria. Então é quase que uma provocação, quase que uma resposta a alguém que o desafia. E ele faz isso de uma maneira muito contundente e muito bela. É um poema de rebeldia, de alguém que buscava ardentemente o conhecimento, a sabedoria, a transcendência, o mistério. E esse poema se chama A Sombra da Asa. Tu, que pensas que eu não vejo nos meus argumentos, nos teus, não imaginas meu desejo, minha fome, minha sede de Deus. Nem tens escutado meu grito desesperador que leva até as entranhas da treva, invocando o infinito. Nem vês o meu pensamento que, empenhado em ter um ideal, há de sofrer torturas de esclarecimento. Se meu espírito infecundo tua fertilidade tivesse, forjado já um céu houvesse para completar seu mundo. Mas diz, que esforço cabe numa alma sem bandeira que leva aonde queira seu torturador? Quem sabe? Que vive em jejum de fé e com tenaz heroísmo vai pedindo a cada abismo e a cada noite um porquê. De todas as formas, é ávida minha sede de investigação, minha ânsia por Deus, árdua e muda. E há mais amor em minha dúvida que em tua tíbia afirmação. Se vocês me disserem que isso não é um poema de um filósofo, eu não sei de quem é. Porque é quase que uma profissão de fé. Desse amor ardente pela verdade, pela sabedoria, além de todas as especulações vãs do mundo. Para mim, ainda hoje, quando o recito, ele é comovente. Espero que também seja para vocês. Alguns poemas dele, não são poucos, falam sobre a ideia de Deus. Mas falam, ele era sim, professava, pelo menos oficialmente, a religião cristã, mas tem muito de filosofia oriental entranhado na sua obra. Era um intelectual, era um homem tremendamente ilustrado. Então, às vezes, vem citações que nos deixam desconcertados, mas sempre com essa mesma observação, buscando ver a Deus em todas as coisas e expressando sempre de uma maneira muito bela. Vejam só esse, chama-se Identidade. Aquele que sabe que é uno com Deus, logra o nirvana. Um nirvana em que toda treva se ilumina, vertiginoso ampliar da consciência humana, que é só projeção da ideia divina no tempo. O fenômeno, o exterior, vão fruto da ilusão, se extingue, já não há pluralidade. E o eu, extasiado, abisma-se por fim no absoluto e tem como herança toda a eternidade. Nosso próximo poema, ainda dentro do tema de Deus, chama-se Deidade. Como dorme a chispa na pedra e a estátua na terra, em ti dorme a divindade. Tão só em uma dor constante e dura, ao choque brotará da pedra pura o relâmpago da deidade. Não te queixes, portanto, do destino, pois o que em teu interior há de divino só surge por mérito seu. Suporta, pois, se possível, sorrindo, a vida que o artista vai esculpindo, o choque do cinzel. Que importam para ti as horas doloridas, se a cada hora em tuas asas recém-nascidas põe-se uma bela pluma a mais? Já verás o condor em plena altura,
Já verás concluída a escultura, já verás, alma, já verás. Esse poema tão lindo me lembra muito o conceito filosófico do amor fati, o amor fatum, o amor pelo destino, pela vida, como ela é, que é um conceito dos estoicos reforçado por Nietzsche. Não apenas aceitar que a vida é dotada de sentido, não é só aceitação, mas amá-la do jeito que ela é, sabendo que se fôssemos nós os modeladores da vida, ela nunca seria tão bela e tão eficaz para o nosso crescimento, porque a natureza sabe mais do que o homem. Portanto, eu não aceito a vida, eu a amo da forma como ela é. E com certeza esse homem, esse poeta, tinha muito desse amor fati estoico. E esse poema é uma declaração de amor aos instrumentos que a vida usa para fazer nascerem novas plumas nas nossas asas, para que um dia possamos voar. Continuando, tem um poema dele que é, como já disse, não tem como dizer qual é o mais famoso, mas é um dos que se encontra mais frequentemente, que é uma profissão de fé do poeta. Amado Nervo tinha uma maneira que talvez hoje não seja tão aceita, mas era o seu ponto de vista, de achar que a poesia tinha que necessariamente elevar a consciência humana, que a poesia tinha que ser a beleza, como dizia Platão, tem que ser uma forma de elevar o homem em direção ao bem, isso é um conceito platônico, o belo é aquilo que eleva. Roger Scruton, que é um filósofo atual, no seu livro Beleza, ele fala que mesmo que você pegue um belo quadro de uma situação trágica de guerra ou de uma paixão de Cristo, ainda que a cena retratada seja de dor, a arte é capaz de redimir a beleza subjacente a essa dor. Ou seja, como ele diz, a arte redime a arbitrariedade da vida e mostra mesmo os fatos mais dolorosos nos seus aspectos belos. E Amado Nervo tinha isso como uma profissão de fé. O poema deve elevar a consciência. O poeta é um pontífice entre o ponto que a consciência humana deve alcançar e o ponto em que ela está nesse momento. E ele coloca isso num poema onde ele aconselha os demais poetas a não poluírem, a não profanarem uma poesia. Um poema é uma ponte entre céu e terra. Assim era para esse poeta. E esse poema tão famoso se chama Deus te livre, poeta. Deus te livre, poeta, de verter no cálice do teu irmão a menor gota de amargura, de interceptar sequer com tua mão a luz que o sol presenteia a uma criatura. Deus te livre, poeta, de escrever uma estrofe que contriste, de turvar com teu ar enfadonho e tua lógica triste a lógica divina de um sonho, de obstruir o caminho, o intento que percorre a mais humilde planta, de destruir a pobre folha ao vento, de entorpecer nem com o mais suave dos pesos o ímpeto de uma ave ou de um belo ideal que se levanta. Tem para com todo o júbilo a santa apreciação acolhedora que o aprova. Põe uma nota nova em cada voz que canta e tira ao menos um espinho em cada prova que torture aos maus e aos bons. Para quem sente a poesia vibrar dentro de si, reflita sobre esse apelo de Amado Nervo. Cada um tem a liberdade de expressar-se da maneira que considerar correta, mas não custa ouvir essa profissão de fé deixada por alguém tão expressivo e importante quanto Amado Nervo, que não deixa de ser poeticamente a mesma frase que tanto repito de Cícero. Certifica-te de seres fator de soma na vida das pessoas de que participas. Tem um poema dele também, bastante comentado, não sei se tão conhecido assim. Houve um pensador, um monge medieval, chamado Thomas de Kempis, já da era um pouco mais tardia, fim da Idade Média, alemão, que ele escreve algumas obras devocionais, mas a mais famosa que restou, chegou aos nossos dias, que é um belo livro, eu recomendo inclusive, chama-se A Imitação de Cristo. Há uma visão tremendamente devocional da beleza da vida do Cristo como um referencial
para trazer à tona o melhor do homem e como isso deveria ser seguido como um manual. Seguir Cristo através da apreciação e da vivência dos sentimentos puros que ele ensina, dos atos puros que ele deixou como rastro no mundo. E ele relativiza muito nesse livro, A Imitação de Cristo, que inclusive parece muito com várias colocações de filósofos famosos, relativiza a existência do mundo manifestado, a realidade das coisas que os sentidos nos informam, e faz com que o homem se direcione a ver o real por trás das aparências. E esse livro, que Amado Nervo tinha muito carinho, faz com que ele faça a seguinte poesia dedicada a Thomas de Kempis. Há muitos anos que eu busco ermo, há anos a tristeza já me veste. Há muitos anos estou enfermo, e é pelo livro que tu escreveste. Ó Kempis, antes de ler-te, eu amava a luz, as várzeas, o mar, o oceano, mas tu disseste que tudo acaba, que tudo morre, é vão e leviano. Mas como afirmam doutores graves, que tu, ó mestre, citas e assombras, o homem passa como as naves, como as nuvens, como as sombras. Fujo de todo terreno laço, nenhum carinho a minha mente alegra, e com teu livro sob meu braço, vou percorrendo esta noite negra. Ó Kempis, Kempis, asceta ermo, pálido asceta, que mal me fizeste. Há muitos anos que eu estou enfermo, e é pelo livro que tu escreveste. Thomas de Kempis, então, nesse livro, que eu particularmente gosto também, um asceta escondidinho num canto do mundo no final da Idade Média, ardendo de devoção pelos atributos de Cristo. Esse asceta faz com que Amado Nervo considere o desejo pelas coisas transitórias não condenável, mas bastante superficial e pouco consistente para justificar uma existência. É um dos impulsos a que ele atribui a tônica de vida interior, a tônica mística da sua vida. Percebam como um simples homem, numa circunstância erma e distante, com ideias puras, podem mudar a vida de a humanidade séculos depois. Um pouco dessa melancolia, dessa nostalgia por um mundo ideal que está nas obras de Amado Nervo veio desse livro. Sobre o tempo. Esse também é um poema curioso, porque recheado de conhecimentos da filosofia oriental, sobretudo indiana, até mesmo no seu nome. O nome desse poema é Kalpa, que é uma unidade de tempo da tradição hinduísta. Em todas as eternidades que ao nosso mundo precederam, como negar que existiram planetas com humanidades? E houve Homeros que descobriram os primeiros heróis de verdade. E houve Shakespeares que mergulhar souberam na alma em sua profundidade. Serpente que sobre si se enrola, inflexível círculo, bola, negra que giras sem cessar. Refrão monótono do mesmo canto e maré do abismo. Sois conto de nunca acabar? Ou seja, um pouco do que ele fala nesse poema do Kalpa, que ele está tratando da questão do eterno retorno. Desde antes que esse mundo existisse, desde antes que essa humanidade existisse, a busca eterna pelos atributos que estão nas coisas, a busca eterna pela essência divina que está guardada dentro de cada coisa transitória. Sempre foi, sempre será. Serpente que sobre si se enrola, isso é o samsara indiano, o eterno retorno. Por aqui já deu para vocês verem esse questionamento intenso, esse interesse intenso na busca da verdade, na busca daquilo que é real por trás do transitório. A perda de seres que ele amava fez com que Amado Nervo se colocasse à beira do mistério
na busca de uma resposta para tudo isso. E isso me lembra muito a própria Cecília Meirelles, que diante de tantas perdas que teve na vida, também criou essa vida interior misteriosa e poética que expressava tão bem nos seus poemas. Seguindo, para fechar, eu gostaria de trazer para vocês um trecho de um poema dele, onde ele também fala um pouco a respeito do divino, um pouco sobre a sua concepção, um pouco sobre o seu sentido de vida. A última estrofe desse poema, Êxtase, diz o seguinte: quero ser imortal, com sede intensa, porque é maravilhoso o panorama com que nos brinda a criação imensa, porque cada astro me reclama, dizendo-me ao brilhar: aqui se pensa, também aqui se luta e aqui se ama. Esse é, então, Amado Nervo. Eu espero que tenha sido para vocês um momento agradável, um momento profundo, um momento de reflexão. A busca da verdade, embalada pela beleza, é algo de um poder, de uma potência de penetração no coração humano incrível. É uma carta num belo envelope com um belíssimo conteúdo. Uma forma e um conteúdo que merecem ser ditos e merecem ser ouvidos. Reflitam um pouco a respeito e espero que tenham oportunidade de, a partir desse incentivo, desse convite inicial, partirem na busca da poesia por trás da obra e da filosofia por trás da obra de Amado Nervo. Muito obrigada.